Olá, gente. Olha eu aqui de novo. Esse é o nosso segundo vídeo da série. E hoje, como a gente já havia previsto, a gente vai falar sobre Pero Vaz de Caminha, sobre a sua carta. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês que deixassem um like, né, ativassem aí os sininhos para as notificações. E vamos então conhecer primeiro um pouco da história do Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele provavelmente era cavaleiro da corte portuguesa. A sua família também serviu assim um bom tempo. Ele trabalhou também provavelmente na Casa da Moeda. Sucedeu seu pai, que era uma espécie de coordenador ali da Casa da Moeda, cuidava da questão de impostos, de recebidos de Portugal, mas também foi vereador. E nesses ofícios de ser vereador, de ser o tesoureiro e escrivão da Casa da Moeda, ele desenvolveu suas habilidades para escrita. Por isso era um homem de confiança do rei Dom Manuel e de outros reis que vieram antes dele. Mas é necessário a gente saber que Pero Vaz de Caminha ele tinha alguns interesses junto à corte. Não era só se manter, nem manter o seu prestígio. Existia também um fator que foi determinante dele seguir para o Brasil e posteriormente para a Índia. Ele tinha uma filha chamada Dona Isabel, que havia casado com um homem que cometeu assassinato e agressão. Estava preso. E o fato dele ter vindo para o Brasil e ter tentado organizar feitorias na Índia era uma forma de pedir ao rei que esse seu genro fosse libertado. Era uma das condições, ele até fala sobre isso no final da carta, né? Talvez não tenha ficado tão claro, mas era isso que ele estava querendo negociar com o rei fazendo essas viagens, ou relatando os interesses do rei. É interessante a gente saber que o rei Dom Manuel, assim que o século XVI entrou e que as grandes navegações começaram a acontecer, ele queria muito expandir os seus domínios. Para isso, ele precisava de um homem de confiança que escrevesse bem sobre a terra e relatasse direitinho tudo o que vinha acontecendo. E Pero Vaz de Caminha era esse homem. Por isso ele negociou com Pero Vaz de Caminha para que pudesse fazer essa viagem. Pero Vaz de Caminha não viveu muito, pelo que parece, né? Ele nasceu em Porto em 1450 e parece que faleceu. A gente não tem uma documentação comprovada disso, mas parece que ele faleceu no mesmo ano que ele escreveu para o rei Dom Manuel avisando do achamento do Brasil. Né? A conclusão da carta se deu agora completou 520 anos, no dia 1º de maio de 1500. E em dezembro, em Calicut, na Índia, ele teria sido morto por um ataque muçulmano à feitoria de Calicut que estava sendo organizada. Então ele não viveu muito, mas a gente tem alguns registros comprováveis dessas histórias, dessas viagens e dessas profissões que o Pero Vaz de Caminha fez antes e depois do achamento do Brasil. É interessante a gente ver durante a carta que ele era um escritor minucioso e ele fez questão de detalhar como se fosse fazendo um relatório de viagem ou um diário de bordo de tudo o que tinha acontecido. Ou seja, eles saíram de lá, de Lisboa, no dia 9 de março de 1500 e fizeram até uma viagem rápida, porque pegaram uma corrente marítima que levou diretamente à cidade de Porto Seguro. Cerca de 40 dias, mais ou menos, depois de 40 dias, eles já estavam praticamente na costa brasileira. Se a gente contar 21 dias, ou 22 de março,
com mais 21 de abril, a gente tem aí 43 dias que demorou essa viagem para eles chegarem aqui à costa brasileira. E ele vinha descrevendo tanto a saída de Portugal, a viagem, até chegar à costa. Provavelmente ele concluiu essa carta já em solo brasileiro. Aliás, boa parte dessa carta foi feita aqui. A carta ela tinha por volta de 7 páginas originalmente. E o que a gente pode ver? Que durante essa descrição ele preferiu estar em loco, ou seja, já em território brasileiro, para descrever claramente. Ele fala da primeira vez que foi visto o Monte Pascoal, que foi assim nomeado por causa da proximidade com os eventos da Páscoa. Ele também fala da atracação ali das naus, quando eles chegam na praia. Fala dos índios, como ele primeiro enxergou os índios. Fala da fauna, da flora principalmente desse lugar, da topografia do lugar de forma bem pormenorizada, bem explicada, do jeito que o Dom Manuel tinha requisitado para ele. Então o que a gente pode ver é que ele tinha uma habilidade muito grande. Agora uma questão importante é a gente saber, era um documento plenamente histórico ou era um documento literário? Do ponto de vista científico, a gente pode dizer que a carta é um documento histórico, pois se trata do momento em que os portugueses chegaram realmente a ter interesse em colonizar esta terra aqui. E ele trata de eventos que são da realidade, ele não trata de coisas inventadas, nem fictícias. Mas então por que a Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada como um marco literário para o país? Porque foi o primeiro documento escrito, ou terminado de ser escrito em solo brasileiro. Então por isso que muitas vezes, quando a gente começa a estudar a literatura do Brasil, a gente trata desse documento. E é interessante a gente saber que, para quem está interessado aí em fazer Enem pela primeira vez, em tentar, que esse assunto é muito requisitado, né? Já teve presente na prova do Enem, principalmente falando da relação do homem com o índio e dos interesses que a corte portuguesa tinha em colonizar esse lugar. O mais importante é a gente ver como foi que se deu esse contato com os índios. Primeiro, a gente vê que os índios eles ficaram um pouco apreensivos, porque foi um choque de cultura, foi um choque de tudo, porque eles viviam com os seus costumes, com os seus deuses, com as suas crenças, com a sua língua, e chegou uma cultura de um mundo completamente desconhecido, de uma tradição completamente desconhecida para eles, de um idioma também completamente diverso. Mas os índios, com tudo isso, não foram agressivos. Era bom lembrar que os primeiros indígenas que abordaram os portugueses aqui não eram povos antropofágicos, ou seja, canibais. Eles eram povos curiosos, eles queriam saber do que se tratava, né, por que eles estavam atracando ali, tanto que ao chegar na praia, quem leu aí a carta vai ver que o comandante ele faz o sinal, né, deles abaixarem os arcos, que eles estavam já com arcos em punho, flechas e taprobanas para eles poderem e zarabatanas também para poder se proteger. No entanto, esse sinal, né, de baixar significa que eles não estavam ali para a guerra ou para fazer mal, pelo menos naquele momento ali. E a partir daí tentou-se estabelecer um contato com essas tribos, com esse pessoal que estava ali na praia. Eles até se afastaram, quando se afastaram daquele ponto inicial, encontraram ainda mais indígenas na beira, cerca de 60, né, aglomerados, e quando desceram na praia puderam fazer uma descrição daqueles
homens, né? Sobre as suas pinturas, com a tinta preta, né? Sobre as peles deles, como eles tinham até os cortes de cabelo, né? Que eles falam raspados até acima da orelha, então parece que eles tinham o cabelo até aparado aqui em cima, uma pele ainda aquele bronzeado, né? Aquele moreno vermelho típico do indígena, e ainda fala coisas bem engraçadas que os indígenas, se eles estavam nus ou seminus, isso não fazia a menor diferença para eles. Eles estavam vivendo como eles estavam acostumados a viver. E aí Pero Vaz de Caminha, quando chega de uma outra cultura, com outros costumes, é claro que vai salientar o fato de que, ao estarem nus, eles não tinham vergonha nenhuma. É claro que para eles aquilo ali pouco importava, mas para quem chegava de fora, como os portugueses, aquilo ali foi de fato uma situação inusitada. No entanto, o fato de se estabelecer algumas metas com aqueles indígenas ali, ou seja, tentar saber se na terra tinha alguma riqueza, ou tentar trazer ali alguns animais para ver se eles conheciam ou não, algumas comidas, foi uma tentativa de pegar pistas mais sólidas sobre aquele lugar. Porque a primeiro momento era como se fosse um paraíso perdido, era como se fosse uma ilha cheia de belezas, com um povo exótico, então eles precisavam capturar mais dicas sobre aquele lugar onde eles estavam atracando. Então, no momento que eles convidaram alguns dos índios para chegar mais perto dos navios, eles trouxeram carneiros, eles não ligaram, trouxeram uma galinha, eles ficaram assim querendo saber o que era aquilo, estavam meio assustados com aquilo que talvez nunca tinham visto uma galinha antes. E também foram servidos para eles meus, compotas de figos, alguns bolos, algumas coisas que eles simplesmente não estavam acostumados e preferiram, com cuidado naquele momento, não comer quase nada daquilo, ou se colocavam na boca logo cuspiam, né? Então eles ficaram desconfiados sobre a origem daqueles alimentos ou daqueles animais que estavam sendo apresentados, ficaram meio apreensivos, tudo era composto de muita novidade para eles. Então é interessante a gente salientar esses pontos, né, que nesse momento inicial eles estavam tentando se conhecer, estabelecer uma comunicação meio ali através dos gestos, da apresentação, para tentar capturar algumas notícias. E o interessante é que, ao dar alguns presentes para eles, com metais e tudo, eles acharam bem interessante e pareciam indicar que aquele tipo de metal tinha ali quando um índio aponta para o colar e aponta para a montanha, como quem dissesse, olha, isso aí que vocês estão mostrando para a gente, de certa forma a gente tem aqui. Então são coisas assim interessantes que a forma como o Pero Vaz de Caminha conta é uma forma muito envolvente, cheia de detalhes, cheia de pontos interessantes, mas o objetivo basicamente eram dois: estabelecer um domínio sobre aquelas terras, um domínio geral, e segundo, que era tirar proveito econômico deste lugar. Como é que a gente coloniza tipicamente uma terra? Modificando os seus costumes e o seu idioma. Tanto é que o primeiro objetivo, um dos primeiros que o Caminha salienta na carta, é que aqueles povos selvagens, é bom que se coloque aí entre aspas, eles precisavam conhecer Jesus para terem as suas almas salvas. E aí um dos principais pontos da colonização dos portugueses inicialmente foi a catequese, não observando que aqueles índios já tinham suas tradições, seus rituais e tinham seus deuses. Então foi uma forma de colonização meio que violenta da tradição daqueles índios. Outra coisa interessante foi a questão também
deles implantarem ou tentarem impor o seu idioma aos índios. E esse contato com os índios, não muito longe desse ponto, causou problemas sérios para eles. Em poucos anos, só aí durante o século XVI, estima-se que mais ou menos 1,5 milhão de índios que viviam no Brasil foram exterminados. Ou por conflitos violentos, ou por doenças como a varíola, que foi um legado quase que inicial desse contato com os europeus. Muitas pessoas morreram de diversas doenças obtidas através do contato com o homem branco. E outra parte foi dizimada. Então é interessante a gente observar esses pontos, porque, gente, a partir do escrito de Pero Vaz de Caminha, a gente consegue perceber traços iniciais no Brasil, que essa terra não foi descoberta coisa nenhuma, ela foi achada porque tinha gente já aqui há muito tempo, e sinais de que eles já estavam aqui, a gente não pode calcular, mas tem gente que diz que de 500 a 700 anos antes eles já estavam aqui em terras sul-americanas. E é muito importante a gente pensar sobre essa relação. Mas à frente, quando a gente estiver estudando romantismo no Brasil, a gente vai analisar alguns livros do José de Alencar que adota essa linha indianista, né, que terá na literatura um índio como herói, e a gente vai entender ainda mais claramente as relações que existe ou que existia daquele Brasil do século XVI com o Brasil do século XXI. Então a gente pensa assim, mas não tem relação nenhuma aquele mundo que foi achado com o mundo de hoje. Será? Então isso é o motivo da nossa terceira aula que a gente terá na semana que vem. E daí a gente já vai partir para outras literaturas de viagem que foram já escritas com mais permanência aqui no Brasil, e voltaremos mais tarde com vocês com algumas atividades que eu postarei lá no grupo do WhatsApp de vocês, tá bom? Eu espero que tenha ficado tudo bastante claro sobre Pero Vaz de Caminha, sobre a carta, e as questões que eu colocarei lá terão a seguinte descrição. São 2 abertas e uma objetiva. E eu quero que depois que vocês comentem lá no grupo, deixem seus comentários. Se tiver alguma dúvida, me pergunte que eu terei o máximo prazer de esclarecer para vocês. Só deixando o aviso, se cuidem, se protejam e fiquem bem para em breve a gente estar junto de novo, ok? Até logo!